Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos os cursistas que estão hoje tirando do seu tempo para participar da nossa formação, discutir sobre esse tema que é tão importante. Agradecer a presença das professoras Joniele, que é diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional aqui da SEDUC, agradecer pela sua presença, pela participação e por nos presentear, né, com o seu conhecimento nessa tarde de hoje. É um prazer muito grande, Joniele, recebê-la aqui. A professora Amanda Vieira, que será a nossa mediadora, que é chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação. Amanda, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e colaboração na nossa formação. Não é? Nossas formações têm sido momentos de grandes debates, de grandes discussões e de momentos, e são momentos assim muito ricos para o nosso conhecimento, a nossa avaliação, o nosso entendimento dos nossos planos. Então, assim, eu fico muito agradecida pela presença de todo mundo que se dispõe, né? Todos que se ocupam da educação, que se preocupam com a educação, de tirar um momento do seu dia e de participar, de discussões tão importantes como estas. Então, assim, o Fórum Estadual da Educação se sente muito honrado em poder partilhar momentos como esse, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu desejo que seja uma tarde muito produtiva, que seja uma tarde que todo mundo saia daqui energizado, motivado, cheio de ideias novas e prontos para continuar a nossa luta, que é constante, essa luta por uma educação de qualidade, uma educação melhor para todos, né? Eu gostaria de passar a palavra à professora Amanda Vieira, que é a nossa mediadora, que vai mediar os trabalhos de hoje, desejar um bom trabalho, né? Seja bem-vinda, Amanda, muito obrigada mais uma vez e está em suas mãos. Obrigada, Cris. Um abraço aí para a turma do Fórum Estadual, Mônica, Dani e todos os demais. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Para contribuir também junto dessa pauta formativa. Hoje, como já dito, vou estar fazendo essa mediação junto aí a professora Janiele, né, que é a nossa diretora aqui da SEAP, vai fazer a apresentação da Meta 7. A Meta 7, que é a pauta de hoje, ela trata do fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. Então, essa é a pauta de hoje. E a convidada de hoje, como o Cris já trouxe, é a professora Joniele. Eu vou trazer aqui um pouco, né, um recorte apenas do currículo dela, para a gente poder fazer referência de quem é a profissional que vai estar falando conosco sobre Meta7. A professora Joniele, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Tiradentes, pós-graduação em Consultoria Educacional pela UNIT e mestrado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal, que teve o reconhecimento do seu mestrado pela UFAL, né, que é a Universidade Federal de Alagoas. Coordenou o Núcleo de Estudos, Pesquisas em Avaliação em Currículo, que é o antigo NEPAC, até abril de 2018. É interlocutora do INEP-MEC aqui na SEDUC e conselheira do Conselho Estadual de Educação. Tem uma vasta experiência na área de educação, com ênfase em avaliação, atuando principalmente nos seguintes temas: prática educativa, violência escolar, prática pedagógica, conhecimento, docência no ensino superior, estratégias de ensinagem, interdisciplinaridade, avaliação da aprendizagem e externas de larga escala, que é o SAEB. Elaboração de itens, alfabetização, planejamento, competências e habilidades, letramento. Atuou de 2014 a 2018 na Comissão de Implementação da Base Nacional Comum Curricular em Sergipe, como articuladora e formadora nas redes de ensino. Integra a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de Sergipe, representando a SEDUC desde 2021. E como o Cris trouxe, né, a nossa diretora aqui da Coordenadoria de Estudos de Avaliação Educacional, a SEAB, SEDUC,
que é uma coordenadoria que traz importantes frentes dentro de dados, né, que entrega importantes dados para se pensar todas as políticas públicas no âmbito de Sergipe, como o censo escolar, né? Então, eu costumo dizer que a SEAB ela trabalha com os dados dos três principais pilares, que está na oferta, permanência e qualidade. Né? Por quê? Temos o núcleo da matrícula, que é o NUGEM, que ele vai estar fazendo toda essa articulação e buscando a garantia da matrícula da rede estadual. O censo escolar, que é a principal pesquisa estatística, né, que vai subsidiar todas as políticas públicas. A exemplo do SAEB, né, o SAEB ele só acontece porque, a princípio, tem uma base, e essa base de dados só é possível graças à alimentação do censo e o fluxo que compõe o indicador lá do IDEB. Então, isso só é possível graças ao censo escolar, que também está aqui integrando a SEAB, a permanência, que aqui nós temos o serviço, né, que é o SEGCAP, que está vinculado aí ao combate à evasão, fortalecendo as políticas de combate à evasão, em parceria, exemplo, temos em parceria com a Unicef, o programa Buscativa, a frequência escolar, enfim, e por fim o SEGSAI, que é o serviço de gerenciamento das avaliações educacionais aqui do Estado, o qual o serviço eu faço parte aqui, junto com toda a equipe SEGSAI, que está aí, né, dentro dessa meta 7, a gente acompanha, nós, enquanto SEGSAI, nós acompanhamos desde a aplicação, desde essas evolutivas, as análises do SAEB, SAESE e demais avaliações em larga escala. Então, quanto que é importante nós termos a professora Joniele para poder estar dando essa contribuição na tarde de hoje, né, pela sua vasta experiência dentro desse olhar amplo dentro do estado de Sergipe. Muito obrigada, né, Joni. Eu quero trazer aqui a professora Joniele para estar fazendo a sua apresentação e logo em seguida a gente retorna. Um bom trabalho para todos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Cris e toda a equipe do Fórum. Professora Amanda, que vai estar conosco mediando aí, e todos os cursistas que estarão conosco aqui nessa caminhada de diálogo, de apropriação, de discussão acerca da Meta 7. E, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, ao Fórum pela confiança, né, de estarmos contribuindo nesse espaço de formação com uma política tão importante que é a política do fomento à qualidade da educação. Então, a nossa apresentação, ela tem como esse foco a meta 7, e como a professora Amanda já trouxe esse preâmbulo, né, do currículo, do nosso espaço de atuação aqui na SEDUC, né, e para a gente é muito importante, né, estarmos não só envolvidos com a rede estadual, mas em regime de colaboração efetivo com 75 municípios. E aqui eu já vi alguns rostinhos, né, Tuca, Ana Rita de São Cristóvão, várias pessoas que também integram as redes municipais, que estão ou na escola, ou na secretaria, ou, né, em outras frentes nos seus municípios. Bom, falar da Meta 7 não é algo trivial. Primeiramente, a gente precisa entender que é uma meta bastante desafiadora. Ela é uma meta que possui 36 estratégias. Então, é uma única meta com 36 estratégias. Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho o contexto para chegar nessa meta, né? Como é que surgiu a Meta 7? A Meta 7 ela surge no desenho do Plano Nacional da Educação. Mas o que ela traz no seu bojo já é uma discussão que foi iniciada em 2007. Então, é importante frisar que, para a composição dos indicadores, em especial o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é tratado nessa Meta 7, há todo um histórico para chegar nesse indicador. E aí a gente vai voltar lá na década de 90, quando o Brasil inicia os primeiros movimentos de sistema de avaliação em larga escala. Então, foi na década de 90, de forma ainda muito preliminar, digamos assim. O INEP inicia esse processo de avaliação em larga escala, juntamente com as redes, mas em um desenho amostral. Ou seja, quando nós recebíamos os resultados do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, até 2003,
a gente não se enxergava enquanto rede, enquanto escola, porque era uma amostra e os relatórios eles eram densos. Eles chegavam às secretarias e a gente fazia as análises. Em especial no ano de 2007, quando eu cheguei na secretaria, eu me deparei com esses relatórios e foi logo com a chegada da mudança, né, em meados de 2005, quando o INEP muda a formatação de aplicação. Então, essas avaliações elas deixam de ser amostrais e passam a ser censitárias. À época, o sistema ele tinha muitos nomes, as suas avaliações possuíam muitos nomes. E esses nomes confundiam a cabeça das pessoas. O que era ANRESC, o que era ANEB, o que era Prova Brasil e tinha Provinha Brasil. Então, eram várias avaliações que integravam o SAEB, porém com nomes diferentes. Então, a gente tinha a ANEB, que era amostral, que entrava nas escolas privadas, a ANRESC, que era, chega doía no Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que era a Prova Brasil que a gente conhecia, né? E tínhamos também a aplicação, né, da Provinha Brasil, que iniciou com o segundo aninho, né, também dentro desse desenho, mas de uma forma mais organizada internamente nas escolas. Com o passar do tempo, o INEP ele extingue essas nomenclaturas. E hoje a gente conhece o sistema de avaliação SAEB, que integra etapas de ensino que são avaliadas. Segundo ano, de forma amostral, quinto, nono e terceira série, de forma censitária, das redes públicas, e uma amostra da rede privada. Então, a gente esquece esses nomes confusos, e hoje a gente tem um sistema robusto, e esse sistema integra avaliações que contemplam as etapas de ensino, ou seja, a terminalidade de etapas, a trajetória do estudante ao chegar em cada etapa de conclusão. Então, a nossa meta 7, ela trata do fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as metas nacionais que foram estabelecidas pelo INEP para o IDEB. Lembrando que, até 2003, nós não tínhamos resultado do SAEB por escola. Em 2005, acontece a primeira aplicação censitária da Prova Brasil, que é o SAEB que a gente conhece hoje. A partir da aplicação de 2005, com um movimento, né, o Plano Nacional de Todos pela Educação, né, aquele movimento à época da política que estava sendo construída no ano de 2007, o INEP, juntamente com o Ministério da Educação, lança essa pactuação nacional. Ele lança as metas intermediárias a serem perseguidas pelos estados, municípios e escolas. De 2005, porque houve aplicação em 2005, então a gente olha 2005 como a primeira aplicação, por isso que não tem meta em 2005, porque foi a linha de base onde tudo começou. Em 2007, a gente já passa a ter metas traçadas a nível nacional. Essas metas elas foram construídas no período de 2005 a 2021. Então, eu gostaria também de abrir aqui um parênteses para dizer que o ciclo do SAEB que a gente conhece, ele encerrou em 2021. Nós estaremos tendo um novo SAEB e um novo IDEB a partir do próximo ciclo. Então, nós também estamos aguardando os direcionamentos da política nacional no desenho do novo SAEB e do novo IDEB. Tá? Então, o ciclo que a gente conhece é o ciclo que está presente nos documentos do Plano Nacional da Educação, ele se encerrou em 2021. 2023, de forma muito sábia, o INEP fez a aplicação do SAEB nos mesmos moldes, para a gente não perder toda essa linha histórica. Como todos vocês sabem, as matrizes, todos os documentos que permeiam esse processo tão complexo de avaliação, elas não ficam mudando a todo momento. Até para a gente poder acompanhar o percurso da educação no nosso país, no nosso estado, nas nossas redes, nas escolas, ao longo do tempo. Por isso que há essa comparabilidade, porque a estrutura pensada para que uma avaliação em larga escala aconteça, com toda uma estrutura de elaboração de itens baseado em TRI, matrizes de referência à luz de uma base, ou à luz de documentos legais, e à época nós tínhamos os parâmetros curriculares, as diretrizes, que embasaram a construção dessas matrizes, e as escalas. Essas escalas de proficiência que permitem essa comparabilidade ao longo do tempo. Então, a gente teve a primeira lá na década de 90,
E a última revisão que foram feitas nas matrizes, na escala, foi em 2000. Ou seja, a gente vai ter uma nova revisão das matrizes de escala para o novo SAEB. Então, não são documentos que a todo momento podem ser mexidos, né, alterados, porque senão você perde toda uma linha histórica que foi pensada e construída juntamente com as redes, tá? Então, esse é um primeiro preâmbulo aí. Quando o SAEB fez a primeira entrega aí, lá em 2005, o Reynolds Fernandes, que já foi presidente do INEP, juntamente com o Amaury Grimaldi, que era o diretor da DAEB, né, do departamento, da diretoria de avaliação do INEP, construiu esse indicador. Um indicador que foi pensado com duas variáveis extremamente importantes e que precisam estar presentes nas nossas políticas, nas nossas secretarias e sendo cuidadas pelas nossas escolas, gestores, todos nós professores, família, que é o fluxo escolar, é a criança, o jovem, o adulto, na escola, frequentando. Mas não basta só garantir acesso e permanência. E foi um pouco do que a Amanda trouxe na sua fala inicial ao apresentar. É acesso, é permanência com aprendizagem. E a gente sempre fala aqui e discute aqui com a equipe do SEGCAP, né, e diz assim, olha, é busca ativa, mas não é só buscar a criança e matricular. É buscar, matricular, acompanhar e garantir que eles estejam na escola aprendendo. Então, o IDEB, ele une duas variáveis muito importantes, que é o fluxo e a aprendizagem, que é demonstrada, né, pelos nossos estudantes, esse recorte mínimo do currículo, mas são habilidades essenciais e importantes. Né? O SAEB não tem como avaliar o currículo como um todo, até porque existem outros processos de avaliação com outros atores principais, que é a avaliação da aprendizagem, e nós, professores, atuamos de forma mais direta. A avaliação institucional, que é a avaliação que acontece com todos os envolvidos naquela instituição e que o documento que vai balizar esse processo de avaliação institucional é o projeto político-pedagógico. E a avaliação de sistema em larga escala, que são as avaliações nacionais e as subnacionais, que são as avaliações estaduais. E entre elas, nós temos o nosso sistema de avaliação, que é o SAESE, tá? Então, dentro desse contexto, o, o INEP, à época, ele construiu esse indicador. E para essa construção, tem uma nota técnica detalhada de como esse indicador é construído, calculado, pensado, ponderado para sair a nível de região, de país, de município, de estado, de escola. Né? Então, tudo isso é trazido como material de estudo, está publicizado, que é a nota técnica acerca da construção desse indicador tão importante que norteia a política nacional de educação, tá? Estou indo muito rápido, minha mediadora. Tá tranquilo aí? Vocês também finalizem aí no chat, viu? A Amanda também vai estar olhando também o chat e depois a gente Isso, vai estou estar abrindo acompanhando aqui. para conversar com vocês. Vou seguindo. Passou aqui. Foi. Poxa, tem uma pausazinha? Espera aí, viu? Deu uma travadinha aqui. Estava passando direitinho, é brincadeira, computador é um caso sério. Deixa eu parar rápido e voltar. Ele deu uma travadazinha. Agora vai. Vamos lá. Vou colocar aqui no modo tela e ver se está passando. Bom, quando a gente está falando aí da meta 7, né, que é essa garantia da qualidade da educação, e o indicador principal para mensurar, para parametrizar, né, essa oferta no nosso país é o IDEB. Quando a gente pensa na meta 7, a gente está pensando em algo fundamental, que a gente não pode perder de vista. Né? A meta 7 não é só número, não é só o indicador, ele tem algo muito mais profundo e importante para a gente refletir, que é a garantia do direito. Direito à educação é algo subjetivo, não pode ser negado, não pode ser barganhado. Criança, adolescente, o jovem, ele tem que aprender. Se ele está na escola, ele tem que ter o direito de aprender. De modo que o direito da criança, do jovem, do adolescente, terá sido atendido se ela tiver aprendido o que a Constituição Federal já estabeleceu.
que ela deveria aprender. O que é que ela deveria aprender? Ser capaz de se desenvolver, ser capaz de se preparar para o trabalho, para a cidadania. O aprendizado, portanto, é absolutamente essencial na garantia do direito. É ele que o concretiza. É ele que vai dizer se aquele direito está sendo assegurado ou não. E os resultados na educação são a expressão desse direito, é a consequência. Então, o foco não está no resultado, o foco está no processo, o foco está na garantia do direito de aprender de todos os nossos estudantes que estão matriculados na rede pública de Sergipe e do nosso país. Então, o primeiro ponto é entender a essência da Meta 7. Vou reforçar: resultados é a consequência do processo e é a garantia de ter um dado que diga esse direito foi concretizado ou não. Onde estamos e onde a gente ainda precisa chegar. O que fizemos ou o que ainda não fizemos. O que já fizemos, mas que a gente ainda pode melhorar. Então, são essas as indagações que a gente precisa fazer enquanto rede, enquanto política pública, enquanto escola, enquanto formação, né, nos nossos espaços. Tirar aqui essa Johnny, telinha. só um instante. Oi. Para você tem algum slide específico? Porque para mim aqui não saiu Não do saiu do slide primeiro, inicial. não. Não. Vou voltar de novo. Espera aí. Ainda bem que você disse. Vou fazer diferente, viu? Não está passando o livro. Deixa eu pedir a assistência técnica especializada. Fique à vontade. Vou tirar aqui rapidinho a câmera aqui para o meu. Obrigada. Pronto, já consegui minha ajuda técnica rápida. Então, agora vocês estão vendo? Sim? Vou voltar aqui um Só certinho. passe para a gente poder fazer o teste, se está passando os Tá slides. passando. Agora eu já aprendi que é no mousezinho. A gente estava aqui na garantia do direito, né? Já passei Para mim aqui, aqui estou ainda não nessa tela. passou. Foi Para mim agora? ainda está, para mim ainda está a primeira. Oxente. Quem mais aí? Cris, você consegue visualizar aí a apresentação passando? Eu estou na tela do IDEB e a qualidade da educação básica no país. Para mim, está na primeira ainda. Meta Pronto, então eu vou 7 fazer com a meta diferente. Eu 7. vou abrir o slide mesmo e vou passando, porque fica melhor. Para não ocorrer esse tipo de delay aqui, tá? Melhor. Para não correr o risco. Agora vocês me acompanham melhor. Dá para ver agora passando? Pronto. É mais seguro. Estamos aqui nessa tela, né? O IDEB e a qualidade da educação básica no país. Na fala inicial da professora Amanda, ela trouxe os dois pontos principais, que são os instrumentos que fazem a coleta das informações para constituir esse indicador. Nós temos dois instrumentos públicos fundamentais. Sem eles, nós não teríamos IDEB, que é o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o Censo Escolar da Educação Básica, que é captado pelo Educacenso, Sistema Educacenso, que é preenchido por todas as redes do país, não só redes públicas, estaduais e municipais, mas federais e privadas. O IDEB, na sua estruturação de 2007, ele bebeu dessas fontes, né? Lembrando que o censo, a maior pesquisa educacional do país, subsidia políticas importantes. É através do censo que a gente pensa a política de transporte, através do censo que a gente pensa a política da merenda, do livro didático, política de formação, de estrutura, de infraestrutura, de investimento. Através desses dados que a gente pensa o Fundeb, né, e o novo Fundeb com todas as suas condicionalidades. Então, não, o censo e o SAEB são instrumentos que fornecem dados e evidências, insumos extremamente importantes para se pensar indicadores, metas, traçar estratégias e pensar política educacional no âmbito do nosso país, das redes de ensino. O SAEB, como eu já falei, ele não é novinho, não. Ele foi criado lá em 90. Eu acho que eu já trouxe um pouquinho desse preâmbulo aí. Então, o slide ele vai ficar disponibilizado, o Cris pode compartilhar, tá? E aí eu trago um detalhe da minha fala. Eu trouxe aquele histórico na minha fala, quando surgiu, de 2005, 2007, passou a ser
censitária universalizada para todos em 2007, 2005, desculpe, foi a primeira aplicação. 2007 começa a traçar e apresentar uma política de pactuação de metas, é quando surge o IDEB e sua série histórica. E o censo, né, anteriormente a 2000, o censo era feito de forma manual, em instrumentos impressos e preenchidos. Com a chegada do sistema Educacenso, sistema robusto, as redes, as escolas, o gestor escolar, que é o principal responsável pela validação dessa informação, juntamente com as secretarias de educação estadual e municipais, prestam essa informação diretamente no sistema Educacenso. A Secretaria de Estado da Educação está trabalhando em uma frente muito importante, que é o processo de migração Siga Censo na rede estadual. Então, isso vai não só facilitar a transmissão desses dados, mas também garantir que uma informação seja prestada uma única vez, e não faz no Siga, presta a informação de matrícula, de fluxo na segunda etapa do movimento de rendimento do censo, aí tem que alimentar o sistema Educacenso. Então, Sergipe ainda é um dos poucos estados que não faz ainda essa migração, mas que a gente está nessa construção, contando aí com a expertise da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que está nos apoiando aí nessa frente, com a equipe do censo e a equipe aqui da TI, tá? Vamos ver se passa aqui. Agora vai ser nos slides. Passou? Foi. O IDEB, ele é um indicador sintético. É um indicador, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é sintetizado em duas variáveis. A primeira, fluxo dos estudantes em sua trajetória escolar. Esse fluxo contempla aprovação, reprovação, repetência, reprovação e evasão e abandono, né? Lembrando que o abandono, ele conta extremamente para esse processo, porque a evasão ela só ocorre no ano seguinte, quando aquele aluno não faz matrícula em lugar nenhum. Aí a gente pode caracterizar a evasão. O abandono é quando ele deixa de frequentar. Então, aprovação, reprovação e abandono são dados importantes a serem tratados e acompanhados por todas as redes e escolas, cuja fonte é o censo. Então, essa variável fluxo, ela é coletada no Censo Escolar da Educação Básica, que é publicado pelo INEP em meados de maio. Nós teremos o fluxo publicado pelo INEP agora em meados de maio. E aí, de posse desse fluxo e com os resultados do SAEB, o INEP faz os cálculos para disponibilizar o indicador do IDEB, tá? Referente agora ao ano de 2023. Em 2021, a gente já encerrou o ciclo lá. Vamos aguardar, né, os próximos capítulos aí da história do nosso SAEB e DEB para o nosso país. Bom, e a proficiência, que é o aprendizado? O quanto o aluno agregou na sua trajetória ao chegar no segundo ano, que ele consolida a alfabetização. Ao chegar no quinto ano, que ele fecha o ciclo dos anos iniciais. Ao chegar no nono ano, que ele fecha o ciclo dos anos finais. E ao chegar na terminalidade do ensino médio, que ele fecha o seu ciclo na terceira série do ensino médio. Então, é esse percurso, é o quanto o aluno agrega. Por isso que as habilidades que são avaliadas não são habilidades únicas daquele ano a ser avaliado, mas habilidades que são mensuradas de percurso. Porque o que precisa ser olhado enquanto política é como o aluno está chegando, né, em cada estágio, em cada etapa dessa da educação. O que é que ele já agregou e o que ele ainda precisa desenvolver ou agregar no seu aprendizado. E aí foi o plano, né, de metas Compromissos Todos pela Educação, que foi lançado, né, a nível nacional em 2007, e apresentou para toda a sociedade esse indicador sintético que a gente conhece, que é o IDEB. Tá? E aí foi um pacto mesmo entre a União, estados e municípios. Foi estabelecido em via decreto, foi o decreto 6.094, lá de abril de 2007. E aí, sintetizando a importância desse indicador, é que um sistema ideal, o sistema de educação ideal, seria aquele por meio do qual todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estejam matriculados tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com reprovações, não abandonassem os estudos antes da conclusão. E principalmente a palavra-chave que a gente vai estar aqui nessa tarde guardando e tendo a nossa preocupação em quaisquer espaços que estejamos discutindo a educação, que é a aprendizagem, e que elas aprendessem.
Esse é o ideal. O que o IDEB agrega é exatamente isso. É garantir permanência, acesso, fluxo, mas também aprendizado. Então, não dá para mascarar um ou outro. Em determinado momento, se eu também aprovo sem qualidade, o aluno vai demonstrar que o que era direito dele aprender não foi consolidado. Então, o IDEB ele carrega duas variáveis que precisam estar juntas. Aluno sendo aprovado, aprendendo aquilo que é esperado e adequado para cada terminalidade de etapa ou a cada ano escolar, conforme o currículo que foi estabelecido nacionalmente, que é a BNCC, e os currículos que foram construídos à luz desse documento, em especial Sergipe, em regime de colaboração, que é o nosso currículo de Sergipe. Esse sim é acompanhado, ele é gerido pela escola. A avaliação da aprendizagem pensa olhando o currículo que é estabelecido, tá? O SAEB, ele é construído a partir de matrizes de referência, que bebem desses currículos, dessas habilidades mínimas, mais essenciais para a garantia do aprendizado de todos, tá? Bom, dando sequência à nossa meta 7, a gente tem o quesito monitoramento. Quando a gente fala de meta, meta tem prazo. Meta tem prazo, tem caminhos a serem percorridos que a gente chama das estratégias para que aquela meta seja consolidada. E como o Plano Nacional da Educação, né, as suas metas são monitoradas. E aí tem as plataformas que foram construídas para a gente monitorar e acompanhar, os planos que foram construídos e serão construídos a partir de agora, do nosso desenho de 2024 a 2034, né? E aí os estados têm mais 2025 e 2035, né, Cris? Sempre tem uma diferençazinha, mas o nacional 2024 a 2034. E aí, a partir desses planos que são construídos, né, o plano estadual e os planos municipais, eles partem do plano nacional. E aí os estados, municípios, né, por meio do plano de ações articuladas, do PAI e demais ações de monitoramento, né, e plataformas que são disponibilizadas, né, e claro, a equipe do fórum que está presente em todos os estados, no nosso caso, o fórum estadual aqui representado pela professora Cristiane, vai estar nesse movimento com as redes, porque não basta estabelecer metas. E a gente fica muito triste quando a gente olha o nosso plano de educação lá, de 2014 a 2024, o quanto a gente ainda está distante para alcançar, né, as metas. Em especial, eu falo da meta 7, que eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, para a gente pensar e refletir mesmo. Então, nesse sentido, o monitoramento da Meta 7, ele é realizado avaliando se o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, IDEB dos anos finais do ensino médio, né, comparando-se ao longo do tempo, porque existe uma série histórica, longitudinal, é processo, é histórico, é planejamento futuro. Não é um sistema que aplicou e você já vai fazer intervenção. Não é avaliação diagnóstica formativa. É uma avaliação em larga escala. Final de trajetórias, para a formulação de políticas públicas. Por isso que o IDEB está presente no Plano Nacional de Educação. Por isso que a gente está tratando como política pública. E aí são traçadas as metas intermediárias a cada 2 anos, já que o SAEB é aplicado a cada 2 anos e não de forma anual, tá? E esse DEB, ele foi fixado, essas metas foram fixadas lá no PNE, tá? Os resultados, eles são desagregados, como eu já falei para vocês, por regiões, né, em relação às suas dimensões, região Nordeste, região Sudeste, Sul, Norte, né, estados, municípios, redes, até chegar no nível de escola. Então, o IDEB, ele é traçado em todas essas dimensões. Por isso que a gente diz que ele é desagregado, tá? E, além disso, quando a gente olha esse número, a gente consegue visualizar o IDEB desmembrando mesmo, chegando, esmiuçando nas duas variáveis importantes. Eu olho o fluxo e eu olho o aprendizado. E aí eu vou trazer aqui um recorte de um material que está disponível no portal da SEDUC, e na minha fala eu vou fazer referência a plataformas, a ferramentas que estão aí para apoiar, para que as redes pensem, reflitam, discutam no seu âmbito de plano estadual ou plano municipal, as metas que agora, a partir de 2020 ou 23,
até quando eles traçarem CRIS, ou a partir de 25. Então, a gente está nesse aguardo também, tá? E aí a gente consegue também perceber o quanto o SAEB ele é pedagógico. O quanto o SAEB fornece insumos para que as redes pensem se de fato, né, o currículo que está sendo ofertado, ele está atendendo, ele está garantindo que o aluno chegue a cada etapa, final de etapa, com um aprendizado adequado. O que é considerado aprendizado adequado? A gente também tem desafios a nível nacional, né? Parâmetros que definam padrões de desempenho, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E lembrando que o SAEB avalia duas frentes importantes que eu não gosto nem de focar em componente curricular. São habilidades, competências essenciais. A competência leitora e a competência de resolução de problemas. Sem isso, o aluno não vai transitar em nenhum dos outros componentes. Não é que as outras áreas ou componentes curriculares sejam menos importantes, de forma nenhuma. Todos têm a sua importância na formação do sujeito. A questão é que o que pode ser, né, mensurado através daquele tipo de instrumento, mas o que mais vai impactar? Aquele estudante que não tem uma proficiência leitora desenvolvida, ele não vai conseguir transitar nas ciências, na história, na geografia, porque ele lê e não lê ou lê e não compreende. Não faz diferença. Então, a leitura está presente em tudo. Por isso que o foco do SAEB é a proficiência leitora e a resolução de problemas. O aluno se deparar com a situação problema e conseguir mobilizar habilidades, aprendizados e resolver aquela situação que foi proposta para ele. Então, quando a gente olha a SAEB e até mesmo o nosso SAES, Sistema de Avaliação, o foco é leitura e resolução de problemas. As demais áreas também são importantes, mas se eu garanto um estudante proficiente na leitura, ele vai transitar com segurança em qualquer área de conhecimento. Ele vai ler a situação matemática que está sendo colocada para ele vai interpretar, ele vai compreender e ele vai aplicar as fórmulas que foram trabalhadas e ofertadas para ele no dia a dia da escola, tá? Bom, pensando nisso, né, na questão dos níveis, né, os níveis de aprendizado alcançados pelo quinto, pelo nono, pela terceira série, eu queria só reforçar que no segundo aninho, a aplicação do SAEB é amostral. A gente não tem dado por escola. Quinto, nono e terceira série, a gente já tem dado por escola. Lembrando que o ensino médio, a gente só passou a ter dado por escola lá em meados de 2015. Antes disso, a gente não tinha. Foi 2013 e 2015, mas antes, de 2011 até 2005, nós não tínhamos dado de ensino médio por escola. Era o dado de rede, porque a aplicação era amostral. E aí o ensino médio passou a ser censitário. Agora a gente tem dado, sim, desde 2015, de escola. Tá? Os outros não. Quinto e nono sempre foi censitário a partir de 2005. Tá? Eu trago para vocês uma linha aí histórica de como é que o IDEB ele vem se comportando a nível de Brasil. Acho que é importante a gente entender, né, olhando o resultado Brasil, né, rede pública Brasil, e os nossos desafios. Quando eu olho os anos iniciais, que é avaliado o quinto ano para compor o IDEB, eu venho lá de 2005. Joniele, 2005 não tem meta, não. 2005 foi a primeira aplicação. É a linha de base. A meta é calculada a partir da linha de base, por isso que eu já tenho meta em 2007. E por que só em 2009? Porque já é estabelecida em portaria, é uma diretriz do próprio INEP, e a aplicação do SAEB nacional acontece a cada 2 anos e nos anos ímpares. Tá? Então, a gente teve IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 15, 17, 19 e fechamos o ciclo em 21. Tá? E tivemos a aplicação de 23. Estamos aguardando as diretrizes a partir dela. E aí a gente percebe em todas as etapas que foram avaliadas para a consolidação do indicador do IDEB, nós não atingimos a meta que foi estabelecida. Em alguns anos eu consegui chegar próximo, superar a meta, mas quando eu olho o ano 2021, especificamente quando a gente fechou o ciclo, eu percebo que a gente não atingiu o IDEB, que era a meta esperada para 2021 a nível de Brasil,
né? Conforme a linha abaixo, que são as metas, e a linha acima são os IDEBs observados, tá? Anos iniciais, anos finais e ensino médio. E a gente tem um desafio gigante, mais ainda nos anos finais do ensino médio. E a gente começa a perceber quando a gente olha o dado de Sergipe, o quanto a gente está distante, ficamos distantes das metas que foram estabelecidas, tá? Então, aqui é um panorama, é uma fotografia a nível nacional, mas eu também trago aqui para vocês uma análise mais próxima da nossa realidade. Eu não trouxe aqui rede estadual, porque nós estamos tratando de rede pública. Nós temos rede estadual, redes municipais. Então, o dado que eu trouxe aqui para vocês é um dado que representa a nossa rede pública, por entendermos que o nosso aluno é um aluno sergipano. Hoje ele pode estar na rede estadual, mas amanhã ele pode estar na rede municipal, ou vice-versa. Então, para a gente não é interessante que só a rede estadual se destaque, que só a rede municipal, mas que as redes públicas de Sergipe garantam o direito de aprender. E aí a gente precisa estar cada vez mais juntos em um regime de colaboração efetivo. Por isso que as políticas conversam. A política de alfabetização, a política de avaliação, a política de construção dos planos estaduais e municipais. Então, toda essa política que é instituída, a busca ativa, que é com todos os municípios, o censo que acontece com todos os municípios. Então, toda essa estrutura ela precisa funcionar em regime de colaboração efetivo, tá? A câmerazinha agora está brigando comigo. Foi. E aí, como é que a gente vai entender esse resultado de Sergipe? Vamos focar agora nos anos iniciais. Tá teimosa, viu, Cris? Tá dizendo que agora foi. A gente começou lá em 2007, né? Quando a gente olha lá os anos iniciais, que foi onde começaram as metas a serem estabelecidas, Sergipe atingiu 3,2. Ele até superou, né, nos anos iniciais, a meta que estava prevista para ele, que era de 2,9. Em 2009, a gente também passou a meta estabelecida. Em 2011, a gente equiparou, né? A gente atingiu, bateu a meta. Em 2013, a gente teve uma leve queda, né? A gente saiu era esperado 3,9, a gente atingiu 3,8. E aí a gente vai observando que na rede pública a gente vai se aproximando nos anos iniciais, mas a gente não conseguiu mais bater meta a partir de 2013. Então, quando a gente olha de 2013 a 2021, a gente percebe que a gente está próximo, é como se estivesse bem próximo do doce, mas não pega o doce. Que bom. E aí a gente garante ficar assim no peso fixo, né? Direitinho. Mas é como se fosse, a gente chega perto, mas não consegue atingir. Então, os anos iniciais, né, com toda essa política estruturada, né, e aí a questão mesmo dos anos iniciais, em que o maior público também está presente nas redes municipais, a gente precisa estar forte, trabalhando em conjunto, ofertando o que for de apoio, de orientação, claro, respeitando a autonomia das redes, mas chegando próximo, né, se apoiando, porque esse dado representa a rede pública. Estamos nesse dado, tanto rede estadual como redes municipais, né? Nós estamos aí nesse dado. E aí a gente vai para os anos finais. Agora a situação é bem mais complexa, né? Então, além do que, como esses estudantes estão chegando. E aí a gente tem um ano série, que é um ano que precisa ser cuidado. E às vezes a gente esquece que é um ano de transição. A gente está recebendo uma criança que saiu do quinto ano com um único professor, ou a depender da rede, dois no máximo, para a língua portuguesa e matemática e o professor para as outras áreas, mas a grande maioria somos nós, pedagogos, professores, né, que estamos lá na sala de aula. E esse aluno tem toda uma acolhida diferenciada, né? E aí ele caiu no sexto ano, com muito mais professores, com uma aula de 60 minutos, com uma dinâmica muito diferenciada, e ainda temos um agravante. Sabemos da realidade e da vulnerabilidade dos nossos estudantes, né? Nem sempre eles vão ter a família nesse apoio, nessa orientação. E essa orientação, na maioria das vezes, é feita pela escola e por nós, professores, em sala de aula. Então, é uma etapa, é uma transição que tem que ser cuidada. O aluno que está chegando, verificar como é que ele está chegando, quais são as lacunas ainda presentes que ele traz dos anos iniciais, que precisam ser enfatizadas no nivelamento, em uma formação, né, mais específica para atender às suas dificuldades, preparar para receber esse aluno no sexto ano. Então, é uma ação efetiva,
A gente não tem receita mágica, não tem fórmula, mas a gente vai vivenciando e compartilhando experiências que vêm dando resultado. E por incrível que pareça, esse nivelamento ou esse resgatar o estudante que está chegando, por exemplo, é feito também no nível superior. As universidades fazem curso de verão, de nivelamento, para receber os alunos que estão com lacunas da educação básica. E nós estamos recebendo os meninos, muitas vezes, no sexto ano, ou até mesmo na primeira série do ensino médio, né? E a gente precisa pensar nessas estratégias, né? Pensar em conjunto. Não adianta avançar no conteúdo se as lacunas não forem supridas. Imagine o desafio que se agigantou no contexto da pandemia, né? Então, a gente ainda tem esse desafio. Já tínhamos, por isso que eu gosto sempre de frisar. Não foi a pandemia, né, que nos puxou para baixo aí nos dados, não. A gente já vinha apresentando os resultados que não eram os resultados que a gente espera. Não é um resultado que tem que representar uma rede pública tão bem qualificada com seus professores, com formação, né, com graduação, com especialização, com mestrado, doutorado, muitas vezes. Então, a gente precisa entender o processo, se apropriar e pensar: como eu posso contribuir? Como eu posso contribuir na participação do meu estudante no SAEB? Como eu posso olhar essas habilidades e olhar o meu currículo para pensar se essas habilidades são mínimas, mas são tão importantes, por que não estão no meu currículo? E não é só do professor de português e matemática, não é só do quinto, do nono e da terceira série. É sentar a base lá, primeiro, segundo aninho, pensar, olhando o resultado, mesmo que amostral do segundo ano, quando eu falo de SAEB, mas quando eu falo do nosso sistema, é censitário, a gente tem resultado por escola e por estudante. É sentar o bloco seguinte, terceiro, quarto e quinto, olhar para o processo que vai acontecer ao final da etapa e da mesma forma nas etapas subsequentes. Então, é um dado para ser apropriado por todos. Não é um dado só de gestão. Não é gestão secretaria só, gestão rede, né? O gestor político, o secretário municipal, o diretor da escola. Não, é um dado que precisa ser apropriado por todos nós que fazemos a educação pública do nosso estado. Todos nós que somos professores, tá? E aí a gente vai para quando a gente olha a meta dos anos finais, a gente tinha uma meta para chegar em 2021 de 4,8. E a gente atingiu lá em 2021 4,4. Eu queria também fazer um outro parênteses aí nesse e deve observar de 21 e a meta traçada. Quando a gente olha para as metas, para o que foi observado em Sergipe, né, rede pública nos finais, nos anos anteriores do SAEB, que a gente observa que nós estávamos bem distantes até da meta. Em 21, a gente teve, por conta da pandemia, uma aprovação automática. Não estou dizendo aqui que a reprovação é o caminho, porque, pelo contrário, se os alunos não estão aprendendo, a gente precisa refletir o que é que nós também estamos fazendo para. E isso é uma reflexão de todos nós, tá? E aí, não é a política da reprovação pela reprovação. Não é garantia que o aluno vai fazer o mesmo ano novamente, se eu fizer do mesmo jeito, que ele vai aprender. Então, é pensar, o aluno está na escola durante todo aquele momento, 200 dias letivos. E esse aluno não aprendeu, tem alguma coisa errada. E é isso que a gente precisa se preocupar. O que é que ele não está aprendendo? E aí, em 2021, a gente já tinha um fluxo que era um fluxo desafiador, porque Sergipe é pequenininho, mas é uma vergonha quando a gente olha o nosso dado de reprovação em relação aos outros estados. A gente está lá, num estado pequenininho, mas o estado que mais reprova. Não existe a melhor escola é aquela que reprova, porque a gente está dando um atestado e dizendo, os meus alunos não estão aprendendo e o que é que está sendo feito. Então, a gente precisa reverter. Reverter não é aprovar de qualquer jeito, gente. Quando a gente fala reverter, se debruçar, é entender por que que aqueles meninos não estão avançando. Será que é o currículo, a metodologia, é questão de variáveis externas, vulnerabilidade, família? São variáveis internas, forma de avaliar, metodologias de ensinar, a gestão. São vários aspectos e fatores que precisam ser ponderados quando analisar esse dado de fluxo. Não é só aprovar ou reprovar. Aprovação, reprovação são consequências.
Eu tenho que primar é que o aluno esteja frequentando sem risco de abandonar e que ele esteja aprendendo ao longo do processo e do currículo que foi estabelecido e desenhado para cada unidade, né? A unidade fechou o primeiro semestre, fechou o segundo. Eu não tenho que esperar o final do ano para dizer, Amanda, infelizmente você não progrediu. A gente pode fazer muita coisa antes de chegar no final do ano. É esse recado que o fluxo está trazendo para a gente. É não deixar ninguém para trás. Mas esse não deixar ninguém para trás é não esquecer que o menino tem direito de aprender. E se esse direito não está sendo garantido, o que é que está acontecendo? Tá? E aí são vários os fatores e realidades a serem estudados. Por isso que a gente sempre diz, o IDEB não é um número frio. Quando eu aplico o SAEB, eu tenho um contexto. Quando eu mensuro o IDEB para ser o cálculo ser realizado, eu tenho que ponderar várias coisas. Quando eu realizo o SAEB, por exemplo, eu não aplico só prova, não. Existem também os questionários contextuais, que são aplicados para os gestores, professores e estudantes a partir do quinto ano. São esses questionários que vão servir de insumo para a gente compreender esse dado que foi coletado dentro daquela realidade. Então, repito, IDEB não é um indicador frio. Ele traz variáveis importantes que precisam ser compreendidas, estudadas, avaliadas e pensadas a partir de, né? Qual é a minha meta de fluxo? Eu, rede, eu, escola. Qual é o fluxo que está puxando o meu dado para baixo? Olha, a gente está reprovando muito os meninos do terceiro aninho. Ou seja, primeiro e segundo, eles progridem, né, claro, com uma avaliação, né, mais contínua, né, por assim dizer, para a consolidação da alfabetização. E no terceiro ano, como eu não posso, olha a cultura, como eu não posso reprovar no segundo, eu retenho o menino no terceiro. Quais são os anos que tem maior número de reprovação? A gente observa o terceiro aninho, o sexto ano, que é o ano de transição, nono ano, muitas vezes, e a primeira série do ensino médio. Então, são gargalos que ninguém precisa ir na escola e na rede para dizer para vocês, não. A gente tem diagnóstico demais. A gente precisa fazer uso desse diagnóstico, transformar em ação, em intervenção, em política de Estado efetiva, contínua, que traga resultado e que traga uma educação de qualidade com equidade. Tá? Então, percebam como a gente ainda está distante, né, do que havia sido traçado naquele tempo, naquele momento. Então, imagine, Cris, o desafio que a gente tem agora para o Plano Nacional, para esse decênio aí de 2024 a 2034, né? E aí a gente chega na etapa que é ofertada exclusivamente pela rede estadual. E aí a gente pode falar que esse dado é o dado da rede estadual, porque os municípios não ofertam ensino médio. E aí a gente tem o dado, e aí a gente percebe que estamos nos distanciando ainda mais da meta que foi estabelecida. Então, eu digo que os que estão chegando são sobreviventes. Mas não basta só garantir direito de aprender para os bons. Não basta. A gente não seleciona. Escola pública, ela inclui. Hoje a educação é para todos. Todos, em sua diversidade, né? Independente de situação econômica, gênero, raça, todos têm o direito de aprender. Pessoas com deficiência, diante das suas limitações, mas também têm suas possibilidades e precisam ser reconhecidas e estimuladas. Então, é todo um contexto. Ah, mas há muito tempo atrás, Joniele, a escola pública selecionava para entrar, porque é muito fácil você ensinar para os melhores. Ensinar para todos é um desafio. E garantir que aquele que está lá no cantinho caladinho e que muitas vezes tem vergonha de perguntar, ele é importante. Ah, mas aquele ali que está faltando, é importante saber por que ele está faltando. O que foi que aconteceu? Então, é esse olhar sensível que a gente precisa ter com a educação, né? E aí a gente percebe que o nosso desafio se torna gigante. Gigante quando a gente fala de política do ensino médio. Gigante quando a gente fala do fluxo do ensino médio, que é um dos menores, né? A reprovação, ela é alta também no ensino médio. Em especial na primeira série. Ou seja, reprovo logo para sobreviver só os melhores chegarem na terceira série. E isso é selecionar. Às vezes, não, a escola não seleciona. Indiretamente, a gente acaba fazendo essa seleção. E às vezes a gente não percebe.
né? O quanto a trajetória escolar faz a diferença na vida desses estudantes. Os estudantes que têm várias reprovações sucessivas são os estudantes que, com certeza, vão abandonar e evadir a escola. A escola não foi um espaço que acolheu e que permitiu que ele pudesse se desenvolver, né? Desenvolver cognitivamente, mas se desenvolver enquanto pessoa, né? Por isso que a gente está vendo aí cenários, né, no país afora, né, do quanto está ficando difícil, né, você lidar com as situações de violência, de bullying, né? Então, é o respeito, é o olhar verdadeiro, é o cuidar, né, faz a diferença. E a peça fundamental nessa diferença é o professor. E vocês vão ver que o fator que mais contribui e que vai contribuir para a gente alcançar as metas é a atuação do professor, é a atuação docente. E na sequência vem a gestão e demais fatores que estão permeando aí as 36 estratégias. Bom, não vou também me debruçar, até porque a gente tem um tempinho aí desafiador. Falar na meta 7 é desafio, mas é um desafio gostoso, um desafio bom. Nós temos o nosso portal da Seduc, aí eu já faço um convite para vocês. Lá quando a gente abre o portal da Seduc, a gente tem um carrossel verdinho que vai passando. E lá vocês vão encontrar a SEAV. Quando vocês clicarem na SEAV, vocês vão ver lá o serviço que a professora Amanda está aí na chefia, que é o SEBSAI, e quando clicar, vão ter várias caixinhas. E tem a caixinha lá do IDEB. E aí a equipe do SEBSAI faz todo esse tratamento. O INEP não faz esse tratamento, não. Ele entrega lá e pronto. Esse trabalho de tratar, da escola olhar o seu dado. E esse dado aqui tem por escola. E é só da escola estadual, Joniele? Não. Escolas municipais também. Então, esse tratar, esmiuçar, Cris, tanto a proficiência como o fluxo, e a escola perceber onde ela precisa atuar, onde o professor consiga se perceber, faz toda a diferença para dizer: o IDEB não está distante da gente. O SAEB não está distante da gente, mas eu preciso querer me dar essa oportunidade de conhecer. E eu pude me dar essa oportunidade quando eu estava em sala de aula lá no 5º ano, no JK, lá da Coroa do Meio, que eu também sou professora da rede municipal. E aí eu me dei essa oportunidade lá em 2007 de estudar e dizer: não, eu quero entender, eu quero que meu aluno participe, que a minha escola participe, mas que eu entenda o processo. E isso me permitiu não parar em 2007, mas continuar enxergando e entendendo que educação não se faz às escuras. Educação se faz pautada em evidência. Educação não se faz em achismo. Porque eu posso achar muitas coisas. Cada um aqui, todo mundo vai ter sua opinião. Eu preciso ter direcionamento. Preciso ter dado, informação, que me dê a segurança de tomar uma decisão efetiva e não de forma aleatória. Porque as decisões que a gente toma mexem com muitas vidas. Então, a gente precisa ter muita delicadeza, cuidado, porque a gente está lidando com vidas. Estudantes não são números. Professores não são números. Gestores não são números. São pessoas. E isso a gente precisa entender, tá? E aí eu trago aqui esse retrato que foi construído aí pela equipe de avaliação, esse detalhamento, e a gente avançou nesse detalhamento, a gente dava de forma mais sucinta, mas aí foi percebendo que quanto mais a gente detalha, mais a comunidade, a sociedade se apropria e entende o processo. E aí, passando, já sei que deu 4 horas, mas vou passar um pouquinho, tá, Cris? Para a gente poder concluir. Tem alguns pontos de atenção, que não são flores, né? A meta 7, não atingiu porque tem pontos de atenção? Tem. E a gente precisa entender. Quando o IDEB ele foi traçado lá, em 2007, e foi desenhado o Plano Nacional da Educação, o plano estabeleceu metas, né? Metas de garantia de aprendizado. O que é esperado para o 5º ano, anos iniciais, o que é esperado para o ensino fundamental, o que é esperado para o ensino médio. E ele traçou até percentuais. Só que ele traçou esses percentuais, esses parâmetros, sem que o INEP estabelecesse padrões. O INEP entrega o resultado da proficiência, distribuída em 12 níveis, em 9 níveis, seja de língua portuguesa, matemática, a depender do ano sério avaliado, a etapa avaliada, e nós não tínhamos parâmetros definidos para o INEP. Desde 2007 que a gente cobrava. Cadê o padrão? Eu tenho que saber o que é esperado, o que é adequado nesses níveis. É o aluno chegar nos níveis 6 e 7, no nível 8 e 9? Quais são os níveis? Né? Qual é a proficiência adequada, esperada? Eu posso ter até avançado,
né? Tem a proficiência dos meninos que estão lá no nível avançado. Mas o que é adequado? O que é esperado para o quinto ano, para o nono ano? Infelizmente, essa devolutiva não veio do INEP até os dias de hoje. E isso é um prejuízo, porque eles entendiam da seguinte forma: a gente não pode intervir na autonomia dos estados e municípios. Então, eles passaram para a gente a responsabilidade de estabelecer esses padrões de desempenho. Só que ninguém sentia essa segurança, né, de estabelecer padrões, né, numa época em tudo muito novo, e deve chegando 2007, 2008. Como é que a gente ia estabelecer padrões? Se o Instituto INEP, né, que é o responsável pelo processo, não estabeleceu. Mas aí a gente teve, né, a oportunidade de conhecer plataformas, movimentos, né, da sociedade civil que pensaram sobre, claro, trazendo especialistas, educadores, estatísticos que se debruçaram. E aí a gente utiliza, né, também a gente tem a referência do QEDU, que ele traz lá o que é adequado, abaixo do básico, adequado, avançado, para cada etapa desse. E no caso do ensino médio, a gente olhou para o recorte do Todos pela Educação, que ele também faz aquelas ponderações e parametriza os padrões de desempenho. Então, não basta só ter a proficiência, entender o nível. Eu tenho que saber onde eu estou e onde eu preciso chegar para que essa garantia do direito de aprender ela tenha sido consolidada ou não. E aí, por não existir esses parâmetros, as redes começaram a se apropriar dessas duas ferramentas. Com o Sergipe não foi diferente. Então, também nós nos apropriamos. Esse desenho também subsidiou a escolha também dos padrões para o nosso sistema de avaliação estadual SAESE. Claro que a gente deu, né, um olhar diferenciado em relação ao segundo aninho, porque não tem segundo ano no IDEB. Um olhar diferenciado também nos cortes, porque depende da escala de proficiência que é estabelecida, e as nomenclaturas, né? O que é que a gente entende por adequado? O que é que a gente entende por avançado? Né? Suficiente, tem estados que usam insuficiente, suficiente. A ideia é que padrões de desempenho sejam estabelecidos. E essa é uma reivindicação que está presente no relatório que foi construído pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. Está lá no relatório que foi entregue. E esse relatório trata especificamente da meta 7. E aí a gente também pode estar compartilhando aí com vocês que foi um material que subsidiou essa discussão de hoje. Além, claro, do plano nacional, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui para eu me organizar. Bom, gente, a meta 7, só um minutinho aqui. A meta 7, ela traz para a gente 36, obrigada, 36 estratégicas associadas a ela. Trata-se do maior conjunto de estratégias vinculadas a uma só meta, né, do plano. Então, me deram esse presente, né, Cris? Uma meta recheada, desafiadora, extremamente técnica muitas vezes, mas que a gente consegue ir se apropriando, tirando esse peso técnico, trazendo para a nossa realidade, né, no chão da escola, na rede, né, nas discussões com professores, com coordenadores, a gente começa a perceber que não está tão distante, né? A literatura, ela tem apontado, para além das estratégias que são pensadas aí na Meta 7, um conjunto de fatores. Fatores esses que influenciam a qualidade da educação básica, que a gente não pode pensar a Meta 7, pensar suas 36 estratégias sem entender esses fatores. E o primeiro deles, o que lá se destaca como primordial, se eu for olhar um nível de critério de qual é o mais importante, vamos assim dizer. Quem são os mais importantes aí, professor? O professor faz a diferença e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Faz a diferença na melhoria da qualidade da educação. Gestão escolar é no segundo. Já está lá, coladinho. Uma gestão escolar, gestão democrática, efetiva, dialógica, que entende a sua atuação nas diversas dimensões da gestão, pedagógica, administrativa, financeira, tudo. E a sua atuação. O investimento, educação é investimento. Ah, mas a educação tem despesa, é despesa. Não, não, não. Educação é investimento. A gente está falando de investir em vidas. E essas vidas transformarão a sociedade mais à frente. Infraestrutura escolar. As condições da oferta
da educação nas nossas escolas também é fator importante a ser considerado. Infraestrutura escolar. Além desses que eu citei, observa-se também que as redes que definem de forma clara metas educacionais têm contribuído para o atingimento dos melhores resultados. Quando a gente olha a meta 7, quando a gente olha o IDEB e olha os indicadores que são estabelecidos pelos estados em seus sistemas de avaliação. Metas, eu tenho que saber onde eu estou e onde eu preciso chegar. O que é que meu aluno tem direito de aprender? Em que tempo? Em que currículo? Isso precisa estar claro. Formação tem que estar olhando para esses dados. Eu vou pensar a formação na rede. Pense a formação naquilo que o professor coordenador precisa. O que é que ele está dizendo para a gente? Mas ele não está ensinando. Não é que ele não está ensinando. Às vezes ele não sabe como. A sua formação inicial não garantiu. Existem outras formas de conhecer a matemática, como a etnomatemática. Existem outras formas de conhecer os textos dentro de um contexto, que não é a gramática pura. Então, a gente precisa ofertar formação que tem interesse, que olhe a necessidade real da rede. Olhe a necessidade do coordenador pedagógico, sua atuação. Olhe a necessidade do gestor, de todos nós professores na nossa atuação em sala de aula. É estratégia de ensinagem, é metodologias, é processo de avaliação. Avaliar não é fácil. Quem disser que avaliar é fácil, não sabe o que é avaliar, sabe o que é examinar. Eu examino e dou uma nota. Avaliar é tomar decisão em cima de um resultado que foi constatado e coletado, tá? Então, são esses olhares que precisam permear a nossa formação. E aí a gente se depara com a atuação docente como algo primordial. E não sou eu, né, Joniele, que trago esse dado, essa informação, não. São estudos internacionais e nacionais também que evidenciam das variáveis potencialmente abertas à influência de políticas públicas, os fatores relacionados aos professores e ao ensino são as influências mais importantes que fazem a diferença na aprendizagem do aluno. Em particular, o amplo consenso é que a qualidade do professor, a formação, né, o repertório desse professor, ele faz diferença. É a variável escolar interna, porque nós temos as variáveis externas, mas o que é interno a gente cuida mais próximo, que é a formação do professor. A variável escolar interna, ela é mais importante no desempenho dos estudantes. Os países que mais avançaram, e a gente às vezes escuta, Finlândia, Japão, a gente também tem estados que vem fazendo a diferença nesses resultados, bem próximo aqui como o Ceará. A gente não precisa ir muito longe, não. O estado do Nordeste. Eles investem na formação do professor. Força de trabalho e alta qualidade ao longo do tempo. É valorização do profissional da educação na sua amplitude. É a valorização do salário, mas a valorização do espaço de trabalho, da formação, do tempo de estudo, de todo esse arcabouço que venha permitir o professor exercer a sua profissão com qualidade. Se eu não tenho a qualidade, eu não vou ter. Se eu não tenho qualidade no ensinar, né, naquele que é base, é essencial, eu não vou melhorar a qualidade da educação, eu não vou melhorar o resultado. Então, o professor é essencial. E ele precisa ser valorizado dentro dessa amplitude. E a gestão escolar, que já vem grudadinha. As evidências também têm indicado que a ação de gestores impacta significativamente no aprendizado, sendo superada somente por quem? Pela atuação dos professores, em termos de impacto. A gente está falando de aprendizado. As práticas de liderança escolar são intensas em países com sistemas educacionais de alto desempenho, mas ainda recebem menos atenção, infelizmente, dos formuladores de política pública no nosso país. Gestor escolar é como se fosse o maestro de uma orquestra. Gestão escolar faz a diferença. Uma gestão coerente, democrática, dialógica, organizada, planejada, com plano de ação, planejamento estratégico, com metas, com indicadores claros que precisam ser acompanhados, indicador de alfabetização, indicador de abandono, indicador de desempenho dos meninos em cada unidade avaliativa, indicador de recurso financeiro, porque a escola também recebe recurso financeiro. No caso da rede estadual, tem o Profim, que é gerido diretamente pelo gestor escolar, para não estar pedindo nada a ninguém. Então, o valor, tem valores em conta que a escola é gerir. É o gestor que vai fazer a diferença, mas não é o gestor sozinho. E quando o gestor entende que ele não é ele sozinho,
mas o time que ele lidera, isso faz uma grande diferença. O gestor que escuta, né? O gestor que planeja junto, o gestor que não é só burocrático, por mais que tenha a coordenação pedagógica no olhar pedagógico, mas ele está ali, ele está atento, ele está junto, né? Ele está delegando, acompanhando, monitorando as suas ações. Faz a diferença. Gestores que fazem um trabalho de liderança efetiva têm bons resultados. Não sou eu que estou colocando, mas as experiências que a gente tem com prêmio gestão, com gestores de lideranças educacionais, várias iniciativas que vêm valorizando a atuação dos diversos gestores espalhados no país e são coisas simples. Não tem nada de outro mundo, mas as coisas simples, bem feitas e bem planejadas e monitoradas, tá? Bom, investimento por aluno. Então, aqui a gente tem lá as metas, né? Tem meta específica para financiamento, investimento, que com certeza, né, vocês estarão tratando ou já trataram sobre, mas é importante investimento por aluno. E ainda a gente percebe que os dados, o Brasil, ele ainda está muito aquém, né, de outras lideranças, outros sistemas aí educacionais de alta qualidade. A gente avançou muito, né? A gente tem a questão no CAC, no custo aluno, o novo Fundeb, mas a gente ainda tem desafios de regulamentação, de operacionalização, de tudo que foi pensado, reivindicado e garantido. Sair de um Fundeb que tinha tempo de acabar para algo que é permanente, né? Então, isso já foi um grande avanço. Não só isso, mas entender que o IDEB ele vai para além disso, com todas essas condicionalidades que permite valorizar quem se engaja mais, quem entrega mais, o gestor comprometido com a educação, de fato, isso faz uma grande diferença. E aí, quando a gente olha o nível de investimento do nosso país, nesse quesito, ele é o terceiro pior entre os 42 países avaliados em um levantamento que saiu em 2023. Então, a gente ainda tem aí um grande desafio nesse fator chamado investimento por aluno. E aí a gente vai para a infraestrutura escolar. Estudos têm mostrado que uma má qualidade do ambiente escolar pode sim reduzir o aprendizado dos alunos. Não é condição inerente a não tem estrutura, tem péssimos resultados no IDEB, o aluno não aprende. Não. A infraestrutura ela é importante, mas ela não é condicionante. Não teve estrutura, o aluno não aprende. Por que, Janelle, você está dizendo isso? Nós temos estudos na rede que escolas que muitas vezes eram comodatas, sem estrutura nenhuma, e que, graças a Deus, hoje está em prédio próprio com sua estrutura, já vinha demonstrando qualidade de aprendizado. E nós tínhamos outras escolas com que vocês imaginarem de estrutura, que nem escola particular tinha. E o IDEB já foi 1.9. Então, é importante, sim. Quem não quer e quem não merece estar num ambiente de qualidade, num ambiente organizado, limpo, que favoreça o aprendizado? Todos nós. Garanta a condição do professor ensinar, que garanta a condição do aluno aprender. Mas a gente não pode simplesmente só associar o baixo desempenho à infraestrutura escolar. Lembrem-se, são vários fatores, não é só a infraestrutura. Ela é um fator importante. Tá? E aí, ao que parece, quando a condição do espaço físico escolar é ruim, os resultados também tendem a cair. Certo? Então, a maioria a gente percebe quando é um ambiente que não vai só a infraestrutura, vem aí a gestão, né? Vem a questão de falta de professor, de absenteísmo, vem todas as outras variáveis internas que também estão impactando negativamente naquele indicador. Bom, e aí, por fim, a gente vai tratar das metas educacionais. Há evidências, né, nacionais de que redes escolares que se saem melhor, né, nos seus indicadores, sejam eles nacionais ou estaduais, municipais, são as que usam esses dados para acompanhar a aprendizagem dos alunos ao longo do tempo e planejar as aulas, refletir sobre o currículo, né, repensar suas práticas e acompanhar, monitoramento, certo? Vamos lá. Quando a gente olha para as estratégias da Meta 7, fatores que podem influenciar a qualidade da educação básica, que foram esses que a gente tratou, a atuação docente, gestão escolar, investimento, né, no aluno, infraestrutura e metas educacionais,
quando a gente lê, né, e se apropria das 36 estratégias que estão lá na Meta 7, a gente consegue percebê-los. E, às vezes, numa mesma estratégia, a gente consegue perceber mais de um fator que está ali, né, inerente ali, tá bem explícito, assim dizer. Então, das 36 estratégias, 13 estratégias tratam do fator relacionado a metas educacionais. 15 estratégias tratam do fator gestão. Possa ser que uma mesma estratégia tenha gestão e metas educacionais, gestão e financiamento, que é o investimento no aluno. Mas aqui a gente consegue extrair, né, efetivamente, o que é que está sendo enfatizado a nível de fator, que vai estar influenciando ou não a qualidade da educação. 9 estratégias abordam a questão da infraestrutura. 11 estratégias evidenciam o fator professores e 5 estratégias apontam para a questão do investimento. Tem alguém que está usando ou o mouse ou a caneta que está passando aí na apresentação, gente. Agora eu não vou saber quem é, porque eu não consigo visualizar. Aí qualquer coisa tem uma borrachinha, só é apagar. Ou não passar mais nada. Sai uma linhazinha verde aí. Bom, vamos passar adiante. Eu não vou me detalhar nas 36 estratégias, até porque a gente não teria esse tempo hábil para isso. Mas eu convido todos vocês, né, senhores e senhoras aqui presentes, para ler, né, entender cada uma das 36. E aí vocês começam a se perceber e perceber os fatores que foram elencados e que estão diretamente ligados à qualidade da educação e que estão presentes em cada estratégia dessa. Então, a estratégia 7.1 trabalha a questão do currículo, a implantação da BNCC, e aí vai lá, ele vai elencando. Eu deixei todos, Cris, porque quando vai receber a apresentação, né, a pessoa às vezes não tem tempo de buscar no documento, fica mais fácil. Então, eu trouxe as 36 para É, aqui já para vocês. tá ótimo, já fica fácil porque ele já faz a Isso, ligação com o que foi apresentado. com os fatores que foram elencados. Perfeito. E aí a gente vem a questão dos planos de ação articuladas, a questão de assistência técnica, o aprimoramento das avaliações de qualidade do ensino fundamental, médio, Enem. Ele vem falando de um leque, né, de um leque de estratégias que precisam ser potencializadas para a gente atingir essa meta 7. Aí vem falando também da questão da participação do país no PISA. Né? Nós tivemos a última edição do PISA em 2023, né? Os resultados já foram aí divulgados. Lembrando que o Brasil iniciou participando do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que acontece a cada 3 anos, como um país convidado, mas hoje ele integra a comissão, né, enquanto INEP, enquanto país que realiza o PISA. Então, é uma avaliação no letramento matemático, letramento em ciências, letramento em leitura, tem também a questão da educação financeira, resolução de problemas, então é uma avaliação que ela é feita toda no computador, ela é amostral, não sai resultado por escola, mas pelo país, mas ela tem material riquíssimo disponível no portal do INEP em ações internacionais, no caso o PISA. Traz lá um leque de uma matriz de referência muito boa, estruturada quando a gente pauta para letramento, para os usos sociais que a gente vai fazer do conhecimento, né, aprendido e desenvolvido na escola, seja na área de matemática, de ciências, de leitura. Então, é uma avaliação importante, né, que coloca lá o Brasil não numa condição muito confortável. Né? Então, nós estamos lá com outros países e a nossa condição não é tão confortável assim. E a gente não vem atingindo as nossas metas que foram estabelecidas aí para o PISA, tá? Aí vem outras questões relacionadas a transporte, infraestrutura, investimento, equipamentos, né, programas de alimentação, investimento aluno financeiro, gestão escolar. Aí vem informatização, várias estratégias que tratam dessas frentes. Claro que eu foquei na 7.32. Por que, Joniele, você focou na 7.32? Porque a 7.32, ela vem tratando da concepção dos sistemas subnacionais de avaliação. E para a Sergipe foi um grande desafio. Nós somos um dos últimos estados a ter um sistema próprio de avaliação. Né? Então, até 2000 lá, antes de 2019, a gente não tinha nem sinalização, né, de uma lei e de algo a ser construído, consolidado como política pública de Estado. Então, no final de 2019, em novembro lá, foi publicada, né, e aprovada pela Assembleia a Lei 8.595, que trata, né, do nosso sistema de avaliação, a implementação do sistema de avaliação da educação básica de Sergipe, o SAESE. Infelizmente, a gente não conseguiu operacionalizá-lo em 2020 por conta da pandemia.
Então, a nossa primeira edição do SAESE foi uma das edições mais desafiadoras, tanto na logística de aplicação, porque os meninos precisaram ser separados, uma mesma turma em 2 espaços, ainda estava retornando da pandemia, foi desafiador, mas era necessário. Nós estávamos às escuras, nós não tínhamos informação nenhuma, e a gente não podia começar 2022 sem ter pelo menos uma lanterna para clarear o nosso caminho, a nossa direção. E por isso a importância do SAES ter acontecido em 21. Mas tivemos o cuidado de entender que em 2021 vários fatores poderiam estar influenciando esse resultado, como a taxa de participação, que não foi a que nós esperávamos, mas a gente atingiu uma taxa de participação de 66, um pouquinho aí, se não me falha a memória, a depender da etapa, né? Aqui a etapa que foi mais desafiadora, como sempre, o ensino médio, que é a participação mais baixa. Nós tivemos também um contexto de fluxo que influenciou a concepção do nosso IDESE também, né, lá em 2022. Então, para que a gente pudesse traçar metas seguras no nosso plano de metas do IDESE, do nosso indicador, nós utilizamos. 2021 foi quando começou a linha de base, mas a gente só traçou metas a partir de 2022, Cris, e usamos a referência do Plano Nacional. Nós temos metas traçadas de 13 anos, 2022 a 2035. IDESE, estado, município, por rede, por escola, com as metas intermediárias, todas calculadas e parametrizadas pela equipe que construiu, juntamente com a equipe de avaliação aqui da SEAV, mas a equipe que construiu o IDEB. Então, o Metas Sociais foi um parceiro, nos ajudou bastante, e foram eles que, à época também, construíram o próprio IDEB que a gente conhece. Então, nós recebemos eu digo que fomos, como é que eu posso dizer? Faltou agora a palavra, mas somos felizes, né, de termos tido essa oportunidade de trabalhar juntos e construir as metas do nosso IDESE com essa qualidade, né, com a qualidade técnica, de uma nota técnica robusta, de uma portaria que está publicada lá no nosso portal, das metas disponíveis lá por escola, tudo arrumadinho para pautar a crise e ajudar a equipe do fórum e as equipes que vão cuidar dos planos estaduais, municipais, que também considerem nos seus desenhos as nossas metas também enquanto Estado. É importante. Porque às vezes a gente olha só a meta nacional para o plano nacional, mas que a gente consiga fazer esses olhares casarem. É o que a gente faz um pouquinho. A gente olha a SAEB, a gente olha a SAESE. A gente olha o IDEB, mas a gente olha o nosso IDESE, que está mais próximo. Até porque o IDESE é anual. O IDEB é a cada 2 anos. Então, a gente acaba perdendo a referência daquele ano seguinte. O nosso não. A gente consegue acompanhar ao longo dos anos. Tá? Então, não tem essa interrupção. Então, por que é que foi pensada a construção desse sistema? Foi da cabeça do gestor à época, da equipe? Não, gente. Estava já pensado no Plano Nacional da Educação. Não basta só ter o sistema nacional. As redes, os estados, tinham que também construir os seus sistemas de avaliação, porque senão a gente fica só dependendo do resultado nacional. E às vezes esse resultado demora, né? Ele não tem o tempo que a gente deseja. Então, é necessário para a gente iniciar o ano, semana de planejamento, a gente já ter esse dado, o dado pedagógico do SAESE, o SAEB a gente não consegue. O SAEB saiu agora, a gente iniciou em fevereiro, mas o nosso a gente conseguiu entregar. Então, é esse olhar. E outro ponto importante, nós fizemos a aplicação do segundo ano, SAESE, de forma censitária. O INEP fez a amostral, mas com base na Política Nacional de Alfabetização, né, a- é, mar- agora fugiu a memória, Amanda, alfabetização, a da política, criança alfabetizada. Ai, Isso, lembrei. compromisso, Pronto, criança compromisso alfabetizada. criança alfabetizada. O compromisso, na sua portaria lá, nas suas normativas, estabeleceu que os estados que aplicam de forma censitária o segundo ano entregariam os resultados ao INEP, para que o INEP pudesse equalizar e parametrizar os resultados na escala SAEB. Então, olha o desafio. Se nós não tivéssemos nosso sistema de avaliação, a gente não teria resultado. E a gente não iria ter o indicador ICA, que é o indicador criança alfabetizada calculado. Temos ainda desafios. Aplicar também a matemática no segundo aninho. Então, assim, mas o pior é não termos nada.
Então, nosso sistema, como os sistemas estaduais de avaliação dos outros estados, fizeram a entrega dos resultados do segundo ano para que a política de alfabetização do país pudesse ser equalizada. Qual é o nosso desejo? Que o INEP assuma efetivamente o segundo ano, leitura, matemática, mas que a gente continue com o nosso sistema, mas que eles também ofertem de forma censitária, que ainda não é. E que foi essa uma reivindicação dos estados, né? E da própria Undime Nacional aos municípios que ocorresse. Nesse primeiro momento não foi possível, os estados fizeram a entrega. Vamos ver aí nos anos aí vindouros como é que vai se comportar aí. Bom, gente, vou passar aqui essas metas e já cheguei aí ao meu final para passar para a Amanda. Eu queria deixar aqui algumas considerações importantes, né? O novo Plano Nacional da Educação. Eu tive a oportunidade de estar com vocês lá, né, na Conferência Nacional, de contribuir, de estar aqui também nas conferências estaduais participando, né, em especial da frente, claro, que tratava, a professora Amanda também esteve presente, a professora Andréa Carla, Agno, da Participou frente, de né? forma ativa, com grandes colaborações. A professora Jusileide do Censo, que ficou em financiamento. Então, a gente se dividiu para estar também contribuindo, né? Então, para a gente para mim foi uma experiência única, né? Eu nunca tinha participado da CONAI, nem desses movimentos, então foi um aprendizado. E foi muito bom a gente poder ter esse espaço de contribuição. E aí, o novo plano do DECENIO 2024-2034 ainda precisará considerar as diferentes reflexões que nós fizemos aqui hoje e os persistentes desafios em torno da qualidade da educação no país. A gente não superou muita coisa. Estudos científicos evidenciam que os fatores relacionados aos professores, mais uma vez, são as influências mais importantes aí para a aprendizagem dos alunos. A qualidade do professor é a variável escolar interna mais importante no desempenho dos alunos, seguida apenas, como eu reforcei lá em cima, pela gestão. E essas análises apontam, ademais, que a infraestrutura escolar também impacta no aprendizado, de modo que quando a condição do espaço físico escolar é ruim, os resultados do IDEB também tendem a cair. Adicionalmente, há evidências de que o uso de dados para acompanhar a aprendizagem dos alunos ao longo do ano contribui positivamente para a melhoria dos resultados dos indicadores de aprendizagem. Então, aqui foi uma síntesezinha daquilo que eu já havia colocado para vocês. E aí chamo a atenção que das 36 estratégias, que eu não pontuei uma a uma, mas convidei todos vocês a se debruçarem sobre, somente 7 foram realizadas. Outras 4 não foram realizadas. E o restante, as 25, foram parcialmente realizadas nos quase 10 anos de vigência do PNL. Então, é uma reflexão, 10 anos, o que avançamos e o que não avançamos ainda, para que a gente não venha repetir nesse plano nacional que está traçado aí de 2024 a 2034. Que a gente avance, né? Que a gente continue olhando a educação como política pública de Estado, olhando a educação em regime de colaboração, que a educação não se faz sozinha. Seja na parceria com as redes públicas, a parceria com a sociedade civil de uma forma geral, parceria com o terceiro setor, é parceria que vem a agregar, parceria que vem a contribuir. E a melhoria do IDEB, que deve refletir a melhoria da qualidade da educação, deve ser uma consequência da melhora genuína da aprendizagem do fluxo do estudante, e não um fim em si mesmo. Somente assim, o direito à educação, que já é amparado por normas nacionais, como a Constituição Federal de 88, e internacionais, que a gente também tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, será efetivamente usufruído por todas as crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas nossas redes, né? E que a educação é esse propulsor de mudança efetiva e de transformação nas vidas e no seu entorno, na sua comunidade, né? E que a gente deseja contribuir com essa formação. Então, agradeço aí, trago aqui também algumas referências, que é esse aí que eu falei do Senado, que foi o relatório, e aqui são os nossos contatos também, daqui da SEAV, e-mail, o portal da SEDUC, que eu fiz referência, né? E aí a gente também tem um e-mail aqui da SEAV, e me coloco à disposição da nossa mediadora e dos colegas, né, que estão aqui nessa sala de discussão, de reflexão e de apropriação da Meta 7 aí do nosso Plano Nacional da Educação. A palavra está com você, viu, Amanda? Obrigada, Jone. Então, Cris, ela trouxe todo o detalhamento, né?
da Meta 7. Aqui eu vou trazer uma sistematização de forma sucinta, porque eu vi que nós tivemos uma oscilação no número de participantes. Então, se porventura alguém chegou do meio para o fim, então vou trazer uma abordagem, né, geral dentro do que a professora Joniele fez a apresentação. Desde então, já trazendo que vai ficar todo disponível, né, a Cris, Mônica, a Dani vai estar fazendo as orientações. Já observei lá no chat, tá? Então, quem quiser fazer qualquer colocação, pode disponibilizar lá no chat, que eu vou estar fazendo a leitura para a professora Joniele. Se não, eu vou ter aqui um ponto para a gente poder conversar, tá, Júnior? Mas, de forma geral, primeiro, parabenizar, né, a diretora da SEAV aqui. Como eu coloquei, foi muito pertinente a indicação da professora Joniele para debater essa meta 7, visto que a SEAV ela entrega dados, né? É uma coordenadoria que ela é fundamental no pensar dessas políticas públicas, uma vez que ela faz a entrega de dados importantes dentro desse cenário Sergipe, né? Como dentro desses 3 pilares, a oferta, permanência e qualidade, né? Ela traz o censo, né, o CINES, o SEGCAP, o SEGSAI, o censo, a política de combate à evasão, um ponto importante, tem inclusive o PED-MEI agora, né, que é um programa do governo justamente frente a essa evasão que nós temos anos finais, ensino médio, para que uma política de incentivo, né, para a continuidade. Então, isso com certeza é referenciado diante dos dados, tá? E aqui o sistema de avaliação. Como disse, todas as análises a gente busca fazer essas entregas para as redes, regime de colaboração, é o Pensar a Rede Pública Sergipe, para que a gestão, seja ela gestão rede, escola, sala de aula, possa se apropriar e melhor pensar aí os seus encaminhamentos. A professora Joniela, ela trouxe a abordagem da Meta 7, do Plano Nacional de Educação e também do nosso plano estadual, com o detalhamento das suas 36 estratégias. E aí ela começou com o histórico, né, do SAEB, da criação do SAEB, lá em 2090, ou 1090, com a sua trajetória aí em 2005, né, quando foi de fato instituído o IDEB, 2007, onde se teve o início das metas projetadas, né, a partir daí do ano 2007 até o ano 2021. Então, como foi colocado, até 2021 nós tivemos o plano de meta estipulados, agora, 2023, até mesmo por uma indicação do Plano Nacional de Educação, visto que eles têm esse recorte de 2014 a 2024, então foi orientado também se manter, né, por conta da meta 7 do Plano Nacional de Educação, se manter aí a projeção que foi considerada até o ano 2021. Trouxe também contribuições muito relevantes trazidas pelo relatório final do monitoramento dos planos, né, onde das 36 estratégias, ela pontua, né, que está lá muito detalhado, como ela já trouxe, vai estar fazendo esse compartilhamento com quem tiver o interesse. 7 das estratégias elas foram realizadas, 4 não foram, e 25 foram parcialmente realizadas pelas redes. Então, é um dado, com certeza, que vai ser referenciado nessa nova conjuntura do pensar, né, da revisão e da construção do novo Plano Nacional de Educação. Aí, para o próximo 2024, né, mas para nós, em realidade, enquanto Estado, provavelmente aí no ano 2025 até 2035. Destacou Amanda, ainda... Amanda, Oi. só ressaltando na sua fala, que a Sim, gente trouxe só um número, mas que nesse sim, relatório que subsidiou, vocês conseguem perceber o cada detalhamento. meta e o status dela. O que foi Sim. parcialmente, o que não foi realizado e o que foi realizado. Então, E a é importância de importante cada um está enfatizar. se vendo enquanto rede municipal, rede estadual, onde que se deu a sua contribuição para que aconteça esse fechamento a nível de Brasil, né? Destacou ainda os 5 fatores que influenciam de forma direta, né, nessa qualidade da educação. Estão relacionadas às estratégias, todas as 36 estratégias previstas na Meta 7, e aí ela trouxe a abordagem da
prática docente, que é o que lidera, né, dentro desse contexto de qualidade da educação, gestão escolar, investimento, infraestrutura e, por fim, a importância de se ter metas claras, bem definidas, a serem analisadas, como o Jones já trouxe, não é um dado por si só, né? Tem a subjetividade dele. Então, todas as metas, ela precisa ser mensurada, ela precisa ter as estratégias e, por fim, está sendo monitorada a todo tempo, né, para o seu cumprimento. Enfim, né, a professora Juniette fez uma excelente abordagem sobre o tema, o que com certeza, né, Cris, apoiará os debates futuros nas análises para a revisão e construção dos planos de educação aqui de Sergipe. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem algum questionamento. Por enquanto não, mas fiquem à vontade. Eu não sei como está a questão do tempo, mas se alguém tiver alguma consideração, pode fazer essa pontuação no chat. Nosso link é até às 17 horas. Eu queria fazer fazer levantar alguns pontos aqui. A meta 7, apesar de ser uma meta densa, né, grande, com muitas estratégias, como a professora Janiele colocou, a professora Janiele, ela conduziu e ela soube apresentar de uma forma tão leve que a gente consegue entender, consegue colocar tudo no lugar, né? Então, é isso que nós precisamos fazer com o nosso plano. A gente precisa destrinchar todas as nossas metas, as estratégias, para que elas se tornem mais claras e todo mundo tem esse entendimento. Nós estamos em um momento muito sensível e a professora Joniele colocou aqui em vários momentos que nós precisamos refletir. Não é? Nós estamos na iminência de um novo plano, nosso plano nacional, ele vai ser encaminhado para homologação, e a partir disso, a partir dele homologado, nós partimos para a produção do nosso plano estadual, do nosso plano municipal, e esse é o momento de refletir, estudar o nosso plano atual e perceber quais são as mudanças, quais são as alterações que nós precisamos fazer e que nós precisamos fazer para o nosso novo plano, porque nós vamos passar por 10 anos com ele e precisamos ter algo que realmente reflita a nossa realidade. Então, assim, a professora Janelle está de parabéns pela forma tão leve como conduziu e apresentou, né, tudo que diz respeito à meta 7, né? Da mesma forma que ela indicou, eu também indico que todos vocês leiam as estratégias, estudem as estratégias para que se torne ainda mais próximo de vocês e que, a partir disso, sirva como um embasamento para a construção dos nossos novos planos, tanto o estadual como os municipais. Né? Então, Jonela, assim, muito obrigada pela sua forma tão leve de conduzir, de apresentar essa meta. Ô, Cris, eu que agradeço, né, a oportunidade. Né? Para mim é sempre um prazer quando a gente fala daquilo que a gente acredita, né, daquilo que a gente Exatamente. vê resultados, né, vê experiências, vê municípios que vêm dando certo, vê escolas Isso. e diz que é possível ser feito. Exatamente. Né? Então, isso nos dá esse gás de dizer, é possível. Desafios vamos ter. Mas se Isso. todos nós estivermos com esse foco, entendendo os objetivos apropriados, né, traçando essas estratégias de forma clara, a gente vai saber onde a Exatamente. gente quer chegar. A partir Sem a partir meta, do sem isso. dados, a gente Não, não sabe onde a gente vai chegar. A partir do momento que nós temos o entendimento, que nós passamos a ter outra visão, a gente consegue traçar melhor e consegue a ter uma esperança e acreditar que nós podemos chegar. Hoje nós participamos de manhã de um evento lá no Tribunal de Contas, né, com práticas e histórias, que amanhã você estará lá presente, será uma das palestrantes, né? Então amanhã, quem tiver a oportunidade de participar, né, a professora Janelle também estará lá. E aí, a cada palestra, a cada fala, não é? Isso nos motiva e nos faz dizer assim, nós podemos fazer diferente, nós podemos mudar a nossa rota daquilo que não está dando certo e seguir uma rota nova, e nós podemos fazer um diferente e trazer uma melhoria para a nossa educação, que é o que nós estamos sempre buscando. A educação está sempre em transformação, ela está sempre em movimento, e nós precisamos acompanhar esse movimento. Perguntas, gente. Olha, aproveitem a oportunidade, aproveitem o momento para fazer seus questionamentos.
Estou aqui, de olho no chat. Vamos cá. Então, vou aproveitar, tá? Johnny, você fez uma abordagem, né, mais ampla dentro do SAEB, porém, enfatizou também o nosso sistema de avaliação, né, o nosso SAES, a importância de termos, dentro desse recorte, inclusive bianual, para que a gente possa ter esse dado, essas devolutivas e esse detalhamento até a nível de aluno, para que a gestão possa se apropriar e pensar aí nas suas políticas. E está referenciado lá, né, na estratégia 7.32, que já foi esse pensar, enquanto Sergipe, desse incentivo, enquanto plano nacional, para que o Estado de Sergipe se organizasse para pensar o seu sistema próprio. Como você referencia o SAESE para a melhoria da qualidade da educação em Sergipe? Então, a Amanda quer que eu dê um spoiler da palestra de amanhã, Cris. Ei, Poxa, como é que a gente convida o povo e você quer que eu dê um spoiler, Amanda? Vou falar de forma bem. Não é assim, aí diz assim, eu fui para uma diretoria, eu acho que foi a DR1, e aí o cerimonial lá me chamou e disse: olha, chamando aqui a mãe do SAEB e do SAESE. Eu disse: misericórdia, não estou acreditando. Então, assim, aquele momento me fez cair a ficha do quanto a gente vinha lutando para a gente ter um sistema de avaliação, né? Ele só foi concretizado em 2019, mas a concepção, né, a ideia, o entendimento de que era necessário a gente ter um sistema, enquanto política de Estado e não de governo, uma política que tem uma continuidade, que já é vivida e vivenciada por outros estados, e como a gente estava à frente, né, a época do núcleo, que era o NEPAC, como a Amanda bem colocou, que foi lá instituído em 2015, mas a gente já teve um NEPA, que ninguém sabia de NEPA, de Pitibiriba, de nada, mas a gente era um NEPA, né? E a gente trabalhava desde 2007, né? A gente precisava consolidar essa política, né? Não é algo que a gente pode fazer hoje e não mais amanhã, é uma política que tem que ter continuidade, porque a gente está mexendo com muitos fatores importantes para se pensar a política educacional. E quando a gente vê o SAESE, eu não vejo o SAESE em rede estadual, eu vejo o SAESE em Sergipe. E uma coisa que me deixou muito feliz e o coração cheio de gratidão foi a evolução da nossa participação quando a gente olha a trajetória de 21 para 23, que foi a nossa última edição, de quase 100% em determinadas etapas e redes. Então, até o ensino médio, que era desafiador, tá? Tem mais de 80% de participação. Gente, isso é uma fotografia real. Quanto mais a gente atinge a totalidade, mais fidedigno fica o resultado. Então, isso não tem preço. É uma história que foi construída. É uma história quando a gente valoriza e entrega o prêmio Escola Destaque. E quando a gente vê a alegria das escolas, dos seus representantes, professores e estudantes subindo e dizendo: a minha escola faz a diferença na comunidade da qual ela faz parte. E o que me deixa mais feliz, professora Amanda, é atender um telefone e dizer assim: olha, essa escola tal, ela tem bons indicadores que eu vi lá no portal, por isso que eu quero uma matrícula para o meu filho lá. Hoje a gente ouve a realidade de algumas, mas o nosso objetivo é que todas as escolas públicas sejam vistas pela sociedade como uma instituição de qualidade e que entrega seres humanos sujeitos, preparados, né, para fazer as suas melhores escolhas, para os seus projetos de vida. Então, isso não tem preço. Foi luta, não foi fácil. Muitas vezes estava tudo pronto, portaria, lei e volta, vai e volta. Nós fomos para a Assembleia, eu estava na Assembleia, lá para defender o sistema de avaliação lá, né, quando foi para aprovação, e dizer que ele é importante. E a comunidade percebeu a sua importância. Muito mais. E às vezes, sim, aí causa o ciúme. Eu digo, olha, não esqueçam o SAEB, não, que o SAEB também é importante, porque é a diretriz nacional. Mas eles sentem pertencimento quando diz o SAES é nosso. Se é bom para minha escola, é bom para mim. E a gente fez parte dessa história. Eu tenho muito orgulho disso, porque independente de estar SEAV enquanto diretora, eu sou professora. E tudo que a gente pensar enquanto política de orientar a rede, seja ela estadual ou municipal, tem que fazer a diferença positiva. Porque eu posso voltar a qualquer momento para a minha escola, para a minha sala de aula. E eu quero voltar de cabeça erguida, sabendo que o que a gente fez vem a contribuir com o processo.
e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história do SAESE. Então, realmente é um filho, foi um filho gestado, né, com muita luta, não foi fácil. E eu ficava tão triste quando eu ia para lá para o INEP, para os encontros, e eu via os estados trocando figurinhas, dizendo que o sistema deles foi feito assim, foi feito. Mas a gente ainda foi mais ousado, que a gente começou o nosso sistema de avaliação com uma instituição de nome e que faz o sistema nacional. Então, foi parametrizado, foi construída a plataforma de devolutivas, com entregas fidedignas. Temos o professor Rubem Klein, que é a referência no país em teoria de resposta ao item. A comissão agora que o INEP montou para fazer a equalização dos dados que os estados estão entregando no segundo ano, o professor Rubem Klein fez parte da comissão. Então, ter essa riqueza, né, e ter feito parte dessa experiência durante esses 3 anos de edição do SAESE, né, juntamente com a Fundação César Rio também, que foi essa instituição parceira, nos deixou, eu digo que mais gigantes, no sentido de dizer a gente está no caminho certo. Perfeito só Deus. Temos coisas sim a serem ajustadas, melhoradas. É isso que faz a grandeza da avaliação. Nada está pronto e acabado, né? Avaliar é isso. É você olhar pelo retrovisor, mas pensar no amanhã, naquilo que você pode fazer ainda melhor. Então, é essa marca que o SAESE, né, pretende deixar e que amanhã eu vou ter a oportunidade lá no Tribunal de Contas de dizer: esse é o nosso sistema de avaliação. E doutor Augusto Bandeira, né, tem muito carinho e defende também muito o nosso sistema de avaliação desde o início da sua criação, né? Então, a gente ficou muito feliz com a credibilidade, Cris, né, Amanda e todos que estão aqui na sala, do nosso sistema de avaliação, né? Os ajustes, as melhorias, vai fazer no processo. Só são 3 anos. Tem estados que estão lá com o sistema desde 90, como o Ceará, que foi o percussor com o SPAES, para depois vir o SAEB junto. A gente está começando, mas a gente começou com de pé direito, né? Fazendo a diferença sim, viu? Espero ter respondido, para não dar muito spoiler de amanhã. Respondeu sim, Johnny. Professora Aline Menezes colocou lá que o SAESE faz a diferença para nós estudantes. Obrigada pela partilha dos conhecimentos. Trabalhe com o que você gosta. Esse é o diferencial. Então, um abraço, viu? Bom vê-la aqui nesse espaço. A Aline, minha jovem que acompanhei lá na CONAI, que eu tenho um carinho bem grande, a coisa mais linda, né? Representando os nossos estudantes. Nosso orgulho, foi a nossa É, delegada sim. representando os estudantes e nos encheu de orgulho com sua participação lá. É o que nos move, né? É o que nos move diariamente, Exatamente, saber que a gente está exatamente. impactando positivamente na vida deles. Estou Então, eu orgulhosa acho de que vocês trabalhando com esse olhar, com essa visão sempre para frente, perspicaz, sempre otimizando a escola pública. Isso é maravilhoso. Eu estou aposentada da rede estadual, mas estou nos conselhos municipais Muito de bem, São Rita. Cristóvão e é maravilhoso estar aqui. Muito bom ouvir tudo que eu ouvi hoje. Cris, estou sem visualizar a Cris. Oi, Mas, tô aqui. então é isso, né? Nós estamos aí na expectativa do nosso Plano Nacional de Educação, assim como Isso. estamos na expectativa do novo SAEB, novo IDEB, isso que já vem sendo debatido desde 2020, 2021, enfim, e que, né, quando tiver essa nova projeção de metas, vai ter a readequação, as suas revisões, considerando esses relatórios de monitoramento, que cada estado, município conseguiu avançar ou não, e é isso. Agradeço, Cris, né, o convite de estar aqui contribuindo, a professora Joniele, que é a nossa aqui referência quanto à avaliação CEAV, e passo para você, Cris. Eu que agradeço a participação da professora Janiele, da professora Amanda, né, por essa tarde tão produtiva, tão leve que foi, né? Debatemos, conversamos, ouvimos, né, falar de uma forma tão tranquila sobre essa meta que é tão importante. Eu agradeço a participação também de todos
os membros do fórum, os coordenadores dos fóruns municipais, os membros do fórum estadual que estão aqui presentes, os conselheiros municipais de educação que também estão aqui presentes, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Nossa formação ela só existe com a participação de todos. Então, assim, muito obrigada pela presença, pelo comprometimento, como eu disse logo no início, né? E dizer que nosso caminho continua, nossa formação continua, nossos encontros continuam e vamos debater todas as metas, avaliando, entendendo o nosso plano atual e nos preparando para o nosso novo plano, para o nosso novo decênio, né? Que já está se encaminhando. Nosso plano já está na iminência de ser homologado, né? Vai para esse caminho, e aí nós temos um longo caminho e precisamos desses momentos, desses encontros para discutir e nos prepararmos. Então, assim, Joniele, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, professora Amanda também, obrigada por aceitar o nosso convite, por participar e por fazer tão especial essa nossa tarde, viu, gente? Muito obrigada a todos, né? Eu estou com o coração Nós que assim repleto de agradecemos, Cris. gratidão. E dizer que o material, sim, né, foi feito para vocês. Né? Sim, É para ser compartilhado, não para ser guardado. sim, Conhecimento é para exatamente. ser compartilhado, que a gente não é baú. E eu que fico muito feliz quando tenho a oportunidade de estar conversando com os meus pares, dialogando em outros espaços, com outros atores, isso só nos engrandece. Né? E ter a certeza que a gente está para aprender sempre. Né? Não é, a gente nunca sabe tudo. Né? E a partilha faz toda a diferença. E Com aí eu vou certeza. encaminhar, viu, Mônica, no WhatsApp, a apresentação e o relatório para ser disponibilizado no ambiente que eles estão tendo acesso às aulas, onde fique Sim, mais fácil para eles terem acesso ao material, viu? Então, pronto. fiquem tranquilos, que eu vi algumas perguntas sobre o material. Sim, sim, vai ser É, disponibilizado para va- vocês. vamos disponibilizar o material na plataforma do curso, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dificuldade de acessar, é só entrar em contato conosco aqui do fórum, pode entrar em contato com Mônica, ou pode entrar em contato com qualquer outro técnico aqui do fórum, e aí nós vamos auxiliar nesse para disponibilizar o material. E deixar meu abraço carinhoso a cada um dos 41 que ficaram aqui, que resistiram, estávamos com Sim, 52. Eu foi, sou boa, o foi, professor foi, foi. acompanha tudo, estava acompanhando a É, é. frequência. E aí a gente chegou em 40. Então, sabe, mas deixar o meu abraço, né, carinhoso, de gratidão. Encontrar alguns colegas aqui, a Fran, que é amigo também, conselheiro do conselho, né? Então, assim, é gratificante. E obrigada mais uma vez, Dani, Mônica, Cris, Amanda, quando eu recebi o convite imediato, professora Amanda, vai para Amém. a Saeb, tá como chefe do serviço, vamos alinhar aqui. E aí agradecer, Amanda. Parabéns também pela condução, pela mediação. E foi um prazer também tê-la como mediadora e partilhar esse momento, viu? Cris, muito obrigada. E um Por beijo bem nada. grande a cada um de vocês. Um abraço a todos. Tchau, Fique com gente. Boa Deus. tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, um abraço. Ansiosa pelo próximo. Grande beijo. Ah, Boa em semana para breve. vocês. Tá bom. Parabéns, meninas. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo e uma boa tarde. Obrigada, Ana Rita. Maria Rita. Maria Rita, que a gente se encontrava nas formações da DR8, mas já está uma pessoa Exatamente. aposentada. Isso, 7 anos já. Ai, muito bem o cheiro, viu, Maria Rita? Que Outro prazer reencontrá-la. prazer foi meu. Beijo. Beijo, tchau.